Transformações gasosas, aqui tem três tipos de transformações. A primeira delas é falar da transformação isotérmica. Iso igual, térmico, temperatura. Então aqui a temperatura não muda, a temperatura é constante. E aqui eu quero te mostrar, né, uma ideia para você sempre aplicar, porque aí você vai precisar só de aplicar a fórmula em vez de decorar, né? Porque fica decorando o gráfico é muito chato, cara. Então quando você vê uma lógica, fica muito, muito mais fácil. Que é o seguinte, ó. O que você vai fazer? A primeira coisa que você vai fazer é colocar a fórmula PV igual a nRT. Ó, PV igual a nRT. Aí você vai analisar quem que está mudando. Tá muito, meu computador está muito pesado, está travando demais, mas essa aula vai sair, né? Prometido não sai caro, vai sair, né? Aí, bom, a temperatura não muda, então quem não muda, eu vou circular aqui, ó, a temperatura não muda na transformação isotérmica, porque eu estou analisando a transformação isotérmica, pronto. A constante também não muda. Por que que a constante não muda? Porque ela é uma constante. E eu estou imaginando um cilindro fechado, um sistema fechado, e nesse sistema não vai ser nem colocado nem retirado moléculas. Então, o número de mols também não muda, tá bom? Vai ficar constante. Então, N não muda. Prontinho. Aí, bom, vamos supor que eu tenho dois gases, um azul e um vermelhinho. Vamos pegar esse azul primeiro aqui, ó. Primeiro, rapidinho aqui, ó, eu vou isolar o PV igual a nRT para analisar diretamente, inversamente proporcional, né? É a maneira que eu prefiro, né? Eu gosto mais de deixar um do lado do sinal e outro do lado do sinal e analisar. Se tiver em cima, diretamente proporcional. O em cima e embaixo, inversamente proporcional. Então, ó, isolando aqui, ó, pressão vai ser, né, o nRT, que é tudo constante, nRT dividido pelo volume. Aí eu quero que você lembre, né, que quando está em cima e embaixo é inversamente proporcional. Então, ó, vou até deixar destacado aqui, ó. Então, é bem claro que a pressão é inversamente proporcional ao volume. Então, se a pressão é inversamente proporcional ao volume, grandezas inversamente proporcionais, o gráfico é sempre uma hipérbole. Então, vai ficar uma hipérbole aqui, ó. Então, lembra disso, ó. Se é inversamente proporcional, o gráfico é uma hipérbole. É mais ou menos assim, uma hipérbole. Ok? Ficou muito bonitinho, né? Mas deu para entender, né, a ideia aí. Aí vamos supor que eu tenho dois gases. Eu tenho um gás aqui azul, tem esse gás azul aqui, com a temperatura T1, e tem um gás 2 aqui vermelhinho, com a temperatura T2. Então aqui, ó, T2. Pronto, T1 e T2. Eu estou contando para você que a temperatura de um é menor do que a temperatura de 2. Então, a temperatura de um é menor do que a temperatura de 2. Pronto. Toda vez que tiver dois gases e com temperaturas diferentes, e você quer colocar os dois gases no mesmo gráfico, o outro gás também é uma hipérbole, né? Isso é uma transformação isotérmica, né? Então, o que vai acontecer? Quanto maior a temperatura, mais distante vai estar da origem. Então, a outra hipérbole vai estar mais acima aqui, ó. A outra hipérbole está mais acima. Então, essa aqui, ó, é da temperatura menor e aqui é da temperatura maior. Pronto. Né? Então, eu quero que você saiba que são hipérboles e se tiver dois gases, né, ao mesmo tempo, a gente estiver analisando dois gases, aquele que estiver mais distante da origem tem maior temperatura. Então, esse vermelhinho aqui, ó, temperatura, vou colocar aqui, temperatura maior, maior. Enquanto que o de baixo tem uma temperatura menor. Pronto, temperatura maior e temperatura menor. E lembra, se é inversamente proporcional, o gráfico é uma hipérbole, e o gráfico pressão por volume, que é ele que a gente está analisando, pressão por volume. E tem nomes, isso aqui são chamados de isotermas. Então, esses gráficos aqui, ó, esse aqui também, são chamados de isotermas. Isotermas, ok? Então, isotermas são gráficos cujo qualquer ponto tem a mesma temperatura. Ah, professor, como é que é essa transformação na prática? É muito fácil. Basta você pegar um gás, conferir nele aqui, ó, e fazer uma força aqui, ó. Por exemplo, eu vou começar a pressurizar o gás aqui, ó, fazer uma força aqui. A mesma coisa que eu faço aqui, eu faço aqui também, ó. Mesma ideia, ó. O que vai acontecer? De acordo que eu vou comprimindo, isso aqui é um êmbolo móvel, tá vendo? Eu vou comprimindo o gás, o volume vai diminuindo, ó, o volume vai diminuindo. Consequentemente, a pressão aumenta. Né? Então, ó, de acordo que o volume diminui, a pressão aumenta. Né? Então, o gráfico mostra isso, quando é uma hipérbole, por ser grandezas inversamente proporcionais. Entendidos?
Então, é esse detalhe que eu queria mostrar para vocês, eu acho bem interessante. E agora eu vou mostrar para vocês o gráfico pressão por temperatura. Aí é que é muito fácil, ó. Então, o mais difícil que eu acho, o gráfico mais complexo, é esse, que é pressão por volume na transformação isotérmica, que a gente tinha que analisar aqui, ó, que é inversamente proporcional, pressão e volume. O resto é muito fácil, chega a doer de fácil. Por exemplo, eu quero o gráfico pressão por temperatura. Aí é só lembrar, pô, eu estou analisando uma transformação isotérmica. Isotérmica, a temperatura não muda. Então, o gráfico vai ser o quê? Você vem aqui numa região, né? E a pressão pode aumentar, a pressão pode diminuir, mas a temperatura não. Então, o gráfico é uma reta vertical, tá vendo? Aí você nunca sai da origem, porque na origem é como se não tivesse gás, entende? Se a pressão é zero, é como não, se não tivesse gás, mas existe gás. E vamos supor, né, que eu quero colocar também, né, o gráfico desse vermelhinho aqui, ó, temperatura 2. Então, ele está mais para frente, está a temperatura maior, e também continua sendo uma reta vertical. Ó, a pressão pode aumentar, a pressão pode diminuir, pronto. Então, o gráfico é uma reta vertical, ok? Vamos ver a aplicação agora sobre a transformação isotérmica, porque eu acho mais a cara de cair no Enem em cima de aplicação. Então, partiu. Ó. A aplicação que eu trouxe aqui para vocês é a pressão e o mergulhador. Gente, olha que incrível isso aqui. Imagina um mergulhador aqui a uma profundidade de 10 metros. Ó, 10 metros a profundidade que ele está. Aí eu quero lembrar, né, já foi dado isso para vocês em hidrostática, que a cada 10 metros de água, a pressão aumenta 1 atm. Lembra disso? A cada 10 metros de água, a pressão que o líquido faz aumenta 1 atm, equivale à pressão atmosférica sobre a gente. Né? Então, ó, lembra disso. Eu vou até escrever aqui, ó, só para a gente frisar mesmo isso. Ó, notei aqui, ó, a cada 10 metros de água, a pressão aumenta 1 atm. Então, pensa comigo. Aqui de fora, já tem a pressão de 1 atm atuando. Né? Ó, 1 atm aqui, ó, né? Que é referente à atmosfera. Então, a pressão atmosférica aqui é de 1 atm. E aí, o que vai acontecer? Eu estou colocando também aqui, né, o mergulhado a 10 metros de água. Então, a pressão que o líquido faz aqui, ó, é de mais 1 atm. Então, aqui, ó, 1 atm aqui da atmosfera, mais 1 atm aqui do líquido. Então, sobre essa pessoa aqui, ó, a pressão no mergulhador, a pressão no M de mergulhador é de 1 mais 1, 2 atm. Agora imagina que o mergulhador está lá embaixo, 10 metros, né, mergulhando, o cara profissional, aí ele percebe que vai faltar oxigênio para ele, vai acabar o oxigênio. E numa onda de desespero, ele volta de maneira muito rápida, de maneira muito abrupta, lá para cima. Olha o que vai acontecer, gente. Ó, pressão é o inverso do volume, correto? É inversamente proporcional. Então, se ele está numa região de 2 atm e ele chega lá em cima muito rápido, então de 2 atm ele chega em 1 atm. Isso é perigoso demais, porque a pressão acabou de cair pela metade. A pressão acabou de diminuir 2 vezes, né? Porque de 2 foi para 1. E se a pressão e volume é inversamente proporcional, o volume aumenta 2 vezes. Então a pressão diminui 2 vezes, o volume aumenta 2 vezes. Como consequência, como o volume, né, ele aumentou, né, ele dobrou, né, 2 vezes, assim, de maneira muito rápida, esse volume que está aumentando é o volume do ar que está no interior dos pulmões, e aí pode estourar os alvéolos, as várias células pulmonares, e a pessoa pode morrer. Então é muito perigoso, né? Então, esse é o detalhe que eu queria falar para vocês, que essa aplicação, né, que é bom saber, né, tanto para a prova, até também se for mergulhar, né? Além que todo mergulhador vai passar por isso aqui, né? Todo curso de mergulho ensina esses detalhes aqui, né? Então, uma curiosidade para vocês. Entendidos? Então, ó, se o cara sai daqui e vai lá para cima, a pressão reduz pela metade, o volume dos pulmões pode dobrar. E por que é uma transformação isotérmica? Porque a temperatura do ar nos pulmões não muda, né, independente de onde ele está. Ele vai estar ali no equilíbrio térmico com o nosso corpo, ali numa média de 36 graus Celsius. Então, a temperatura do ar nos pulmões é a mesma, e o que aconteceu é que a pressão reduziu e o volume lá aumentou. Ok? Então, essa foi a transformação isotérmica, e agora vamos para a transformação isobárica.